Olá você, meu amigo, minha amiga que acompanha a TV Primeira, em casa, no trabalho, na sala de espera de algum consultório ou escritório, enfim, que nos segue pela TV. Eu sou o Carlos Domingos e esta é mais uma edição do programa Oficina do Direito. Bom, hoje teremos um tema muitíssimo interessante que foge inicialmente um pouco à nossa temática, ao nosso espectro aqui de abrangência, que é o direito e preferencialmente o direito social, mas é um tema que não podemos deixar de abordar porque além de trazer muita informação necessária a você, é um tema muito envolvente, um tema que está numa crescente muito grande em nossa sociedade e também quem vai enriquecer esse debate é o nosso convidado, que sem dúvida nenhuma é um dos maiores especialistas no assunto aqui na Baixada Santista. Nós temos a grande honra e o prazer de trazer hoje ao programa o Dr. Luiz Antônio Guimarães Cancelo. O Dr. Luiz Antônio é psicoterapeuta desde 1972, professor de psicologia na querida Unisantos, na Universidade Católica de Santos, pós-graduado em psicologia, especialista em psicologia clínica, mestre em educação e ainda é músico, hein? Músico, um grande músico conhecido aqui na nossa região e pai de outros dois exuberantes músicos, o Theo e o Daniel. Não é isso, professor? Sim, senhor. É um prazer muito grande tê-lo conosco aqui. Muito obrigado. E, bom, eu estou à sua disposição para que você começar a nossa tertúlia aqui. Nós vamos aqui debater bastante, um tema muito gostoso que a nossa produção selecionou e coincidentemente se encaixa comigo e eu não sabia, só lendo antes de vir para cá que eu percebi. Só antes de adentrarmos, eu queria até pedir para o pessoal aí da nossa técnica, eu gostaria de divulgar o site pessoal do nosso convidado, www.luizcancelo com dois L's, Luiz Cancelo com dois L's, tudo junto, sem ponto, sem underline, .psc.br. Vou repetir para vocês, www.luizcancelo com dois L's.psc.br, ok? Entrem lá no site que vai ter muita coisa para vocês se interarem sobre o tema de hoje. Bom, não posso esquecer também de falar das obras, dos livros que o nosso convidado já publicou e escreveu. Assim, eu reputo, não sei se estou equivocado, que o mais importante deles é o Fio das Palavras, um estudo de psicoterapia existencial que já está na 6ª edição já. Olha, eu conheço um pouquinho, bem menos que o professor, o meio acadêmico, e um livro para estar na 6ª edição é porque tem muito conteúdo e muita procura, né? Fora o Fio das Palavras, o professor também já publicou Dia a Dia, um livro de contos, Dia a Dia, Fragmentos, um livro de contos, A Carne e o Sonho, também um livro de contos, publicou a sua tese de mestrado ou de especialista, doutor? Mestrado. De mestrado. Informal, nômade, tradicional, os psicólogos, psicoterapeutas e seus grupos de estudo. E também publicou um outro livro de contos pela Realejo, chamado Dias de Cão. Então estão aqui as obras, lá no site vocês vão encontrar. Eu vou repetir: Fio das Palavras, Dia a Dia, Fragmentos, A Carne e o Sonho, a tese de mestrado, que é Informal, Nômade e Tradicional, os psicólogos, psicoterapeutas e seus grupos de estudos, e Dias de Cão. São essas as obras do nosso querido convidado. O que a nossa produção separou, professor? Nós vamos tratar da terapia online. Muito paciente hoje, ele tem travado e tratado a sua moléstia patológica, ou feito o acompanhamento necessário com o profissional adequado, através de e-mail, através de MSN, através de Skype. Nossa produção levantou que são utilizadas diversas nomenclaturas, como terapia online, cyberterapia, gostei desse, cyberpsicoterapia, cyberatendimento, cyberterapia, cyberpsicoterapia, cyberatendimento e terapia, web psicoterapia, web psicanálise, e tem mais um monte aqui. A prática não é nova, não. Nos Estados Unidos parece que desde 95 que utilizam isso. Inglaterra e Austrália são outros países que usam com frequência a psicoterapia. Pessoal em casa pode até estranhar, né? Tem aquela ideia engessada, aquela ideia já construída de que uma psicoterapia se faz paciente deitado no divã e o terapeuta anotando e ouvindo as lamúrias e o desabafo do paciente que ali está. Mas hoje, como toda a sociedade tem evoluído, a psicoterapia ganhou essa nova vertente da forma virtual, a web psicoterapia. O que o senhor tem a dizer sobre esse início de web psicoterapia no nosso país? Bom, vamos lá. Começando pelo começo, como não podia ser de outro jeito.
Eu acompanhei isso desde o início, desde o primeiro congresso que o Conselho Regional fez, que chamou-se o primeiro Psicoinfo. Inicialmente, há uma dupla resistência, vamos falar assim. Certo. Eu acho que justificadas. Apesar de alguma vez travar as coisas, tem que se ir com muito cuidado frente a essas coisas. Para você ter uma ideia, por exemplo, houve muita gente que começou com isso indiscriminadamente, sem saber exatamente como isso se dava, já começou a atender online e bola para frente. Certo. É óbvio, né, que qualquer conselho profissional tende a segurar uma prática dessa, a tentar regulamentar e tal. O negócio chegou a um tal ponto, e algumas pessoas viram nisso, não sei se um manancial de clientes, ou seja lá o que for, que com algumas restrições do Conselho, que na época, por exemplo, de antes, você vê, essa resolução aqui é de 2012, que permite a psicoterapia. Antes só permitia alguns tipos de orientação. Certo. Tá? E essas pessoas chegaram a se desligar do Conselho e formar uma entidade própria, Conselho Nacional de Terapeutas ou coisas assim, e filiados a essa entidade continuaram a fazer terapia online. Certo. Aqui nós temos uma tremenda confusão para você que é advogado, né? Porque a psicoterapia, ela ainda carece de uma legislação, no mundo inteiro ela carece de uma legislação, creio eu, até onde meu conhecimento vai, que não existe nenhuma lei, um lugar, um artigo que está escrito: a psicoterapia é de uma prática exclusiva de médicos e psicólogos. Nós não temos um estatuto da psicologia ou uma codificação. Até onde eu saiba, tá? Não existe isso. Né? Então, convenciona-se, né, que a psicoterapia é exercida por médicos, psiquiatras e por psicólogos. Né? Eu conheço sociólogos que fazem assistentes sociais. Nos Estados Unidos é permitido aos assistentes sociais fazer, e em alguns outros países são permitidas a outras profissões sociais a prática da psicoterapia. Então não é uma coisa que tem um padrão internacional muito bem. É claro que os psiquiatras e os psicólogos no mundo inteiro podem. Sim. Mas a partir daí nós temos os limites um pouco fluidos certo. Dessa questão da psicoterapia. Se elasticiza um pouco a competência de quem pode ou não. Imagina que isso vem desde o Freud, né? Ele tem um livro, eu não sou freudiano, mas ninguém pode negar a importância fundamental. E que tem um livro chamado A Questão da Análise Leiga, né, onde se faz uma série de considerações que... que se acreditava, e muita gente acredita, que você passando pelo processo terapêutico e lendo alguma teoria, você é apto a fazer psicoterapia. Isso é altamente duvidoso, a gente ficaria aqui o resto da vida discutindo esse assunto, né? Mas só para os telespectadores saberem como que se situa o problema. Eu aconselharia a qualquer telespectador, quando procurar um psicólogo ou um psiquiatra formado em psicoterapia, obviamente. Né? Tem até pai de santo fazendo psicoterapia hoje em dia. Bom, aí já é uma outra discussão. Né? Eu comentava com o professor até offline que a minha esposa estava cursando filosofia, deu uma paradinha agora, e que há hoje uma corrente muito crescente na filosofia de praticar filosofia clínica. Filosofia clínica. Que seria uma espécie de psicoterapia, algo similar. Bastante similar. Então, qual é a fronteira da psicoterapia? Qual é a fronteira de outras formas de desenvolvimento pessoal? Muitas religiões tiveram formas de desenvolvimento pessoal, né? Muita gente hoje é budista, yoga, ela também faz uma forma de você lidar com seus problemas, lidar com as suas ansiedades. Quer dizer, a sociedade apresenta diversos recursos para as pessoas lidarem com isso. Né? O que possivelmente caracteriza a psicoterapia é que ela tende a ter uma base mais científica. Certo. E mesmo assim, a aplicação do método científico à psicoterapia é uma coisa bastante difícil. Certo. Em Santos, tem um colega que ele trabalha com a questão da psicoterapia espírita. Ele é um autor de livros espíritas e posteriormente foi cursar a faculdade de psicologia, se formou e trabalha nesse segmento. Também é comum. Um deles foi meu aluno. É o Davidson Lemela, esse que funcionou? Não. Esse é amigo do meu falecido pai, e nós conversamos bastante sobre isso, e eu até li o livro dele, achei bastante interessante a linha que ele traçou. O Conselho tem condenado muito a vinculação das psicoterapias a quaisquer credos religiosos. Certo, tá? Isso é repelido pelo Conselho. Tem uma tendência a se condenar. Certo.
Bom, vamos tentar retomar que seria aqui. um outro assunto que a gente ficaria a tarde inteira conversando. Então nós já podemos deixar formalizado perante todos o convite para o seu retorno para tratarmos de psicologia e religião. Sim, né? isso é uma... Introduzir um pouquinho de filosofia, isso é um baita assunto. É. Eu vou ver se eu consigo a liberação da produção para que a gente possa colocar um esquinho aqui na caneca durante esse novo programa, né? Para ver se pulveriza mais as ideias, traz um violãozinho, perfeito. Já está combinado, dá ao nosso produtor. O professor já está daqui convidado para tratarmos de psicologia, religião e comportamento humano e, obviamente, que com a violinha, na qual ele é craque, e o whiskinho, pô. Isso é brincadeira. O whisky não é. Ó, tratando ainda da questão da terapia online. Vamos focar, né? Vamos ter. Não, mas o papo aqui, viu, professor? Normalmente, é a sua primeira vez aqui no programa, a gente tem uma dinâmica muito grande, tem convidados que se repetem, isso com certeza repetirá. A gente faz da forma que o convidado gostar. Okay. Então, a gente, se fugir do assunto, a gente pode fugir, abordar, brincar, conversar. O que importa é deixar o espectador em casa bem à vontade e a gente tem um canal de dúvida para ele enviar uma perguntinha para a gente. No tocante a essa questão ainda da terapia online, o Conselho de Psicologia tinha 3 resoluções, a mais recente é 11 de 2012, que entrará em vigor em 2013, né? Tem algumas restrições que o professor colocou bem, que é próprio de conselho de órgão de classe, é próprio de órgão de classe. Trabalho do psicólogo deve ser conduzido por conhecimentos e técnicas fundamentados na ciência psicológica. Sim. Aqui já restringe até a questão religiosa. Lógico. Né? Claro. Perdão. A confidencialidade. Também eu acho que é chover no molhado. Porque essa confidencialidade faz parte da técnica presencial como qualquer outra. O atendimento terapêutico mediado por computador não está suficientemente estudado, então por isso está restrito somente às pesquisas. Consta da resolução do Conselho. Diz mais o Conselho, essas orientações psicológicas estão restritas a 20 sessões, a 20 contatos. Sim. Pode ser usada também a terapia online na etapa preliminar de processos seletivos, também é permitida. Aplicação de alguns testes, avaliação psicológica já estão aprovados pelo Conselho. O que mais que ele coloca aqui, nossa produção? Atendimento de um cliente de consultório que esteja em trânsito, para isso é permitido. Bom, essa série de restrições. Diz ainda que o psicólogo tem que ter um site específico para esse fim, hospedado no Brasil e que alerte sobre as condições de sigilo. Esse leque, até um pouquinho numeroso, de restrições. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Se dificulta, se facilita? Claro que dificulta, mas como você falou, o Conselho também não pode ficar liberando, então está liberado, aí todo mundo faz. Certo. Né? Óbvio, tem que haver um certo cuidado. Há uma certa dificuldade, eu gostaria de me restringir, quando você falou aqueles diversos nomes, a cyberterapia, não sei o quê, normalmente eles falam serviço psicológico mediado por computador, né? Ficou mais ou menos o nome padrão, vamos dizer assim, fica mais fácil. A questão da psicoterapia que foi complicada, porque desde 2005, a resolução anterior, que essa aqui revoga, é de 2005. Então permitia aqueles outros serviços lá de orientação, de alguma testagem que já está validada por computador, etc. Certo. Né? A questão da psicoterapia, todo mundo tem muito cuidado. Né? Porque, então, quer dizer, os cuidados, qual é o meio termo da coisa? Você não pode liberar geral. Certo. É uma óbvia que você não pode ficar liberando geral para qualquer um chegar e fazer. Né? E a segunda, agora, o jeito que está, ele é um pouco complicado, porque você tem que registrar a pesquisa, você tem que ter o site demora, se eu não me engano, 90 dias, né, para ser aprovado. Nossa. Tem uma resolução lá. Se eles acharem por bem, você tem que fazer alguns ajustes no site, você tem que deixar lá, bom, isso é óbvio, todas as leis que regulam a sua atuação. Certo. Há essa limitação de 20 sessões, não pode cobrar. Não pode cobrar justamente por causa do caráter pesquisa. Por causa do caráter pesquisa, registrar a pesquisa e toda aquela ética das pesquisas com seres humanos. Eu sinceramente, não me lembro se na resolução o paciente online tem, inclusive, provavelmente vai ter que assinar que ele sabe que está fazendo parte de uma pesquisa com seres humanos, tem toda uma normatividade ética aí de nível federal. Então você vê que se restringe bastante, né? Complica, dá um pouco de trabalho. Dá um pouco de trabalho. Ó, assim,
Eu até, como eu disse, que o tema veio bem a calhar, porque eu faço psicoterapia tem cerca de 1 ano e meio, 2 anos, digamos assim. E mudei aqui, o nosso telespectador já sabe, eu moro muito na Bahia, pouco na Baixada. Antes era meio a meio, mas tenho ficado muito na Bahia. Então houve a necessidade de continuar o meu tratamento online. Sim. E a minha psicoterapeuta, ela teve uma certa resistência no início. Resistência essa superada, dada ao meu poder de persuasão decorrente da profissão, e também com uma grande ajuda do meu psiquiatra, que ligou para minha psicoterapeuta e falou, olha, é muito normal, o paciente está em trânsito, é diferente daquela situação de você anunciar na internet, faça a terapia online, venha comigo, olha, cada 10 sessões eu dou uma de graça, não é isso. Ele já é um paciente seu, vocês têm uma relação de tratamento, uma relação de confiança já estabelecida, e ele está indo morar em outro estado, não vejo nenhum problema, o psiquiatra falou. E a partir de então, nós passamos a fazer as sessões online. Mas mesmo assim, e aqui eu vou ter que prejudicar a minha psicoterapeuta, infelizmente. Você não vai falar o nome dela? Não, de forma alguma. Até porque ela fez por insistência minha. Ela não atende esses requisitos, ela não tem site registrado no conselho, nada disso. A gente se encontra pelo Skype e digo para o senhor, não abro mão da minha terapeuta, tamanha melhora que eu tive no meu quadro clínico e tamanha confiança que tenho nela, não abro mão de forma alguma. Posso dar uma largada no tema? À vontade. Esse tema é muito interessante, a questão do online, a questão das relações pessoais online. Vou antes sair da relação terapêutica, inicialmente falar das relações pessoais online. A primeira vez que eu tomei contato com isso, presencialmente, vamos dizer, a primeira vez que eu vi, eu já havia lido, né? Havia um livro traduzido para o português de Portugal, nem tinha muita coisa traduzida aqui, de algumas pessoas tratando dessas relações online. Eu me lembro de um livro da Shirley Turkle, era Atrás do Ecrã. O ecrã é a tela de computador, né? Na linguagem do português de Portugal. Eu havia lido, aquilo era muito interessante, até um dia que chegou no meu consultório um sujeito extremamente bem apessoado, falando assim, doutor, eu acho que eu tô louco. Eu falei, o que está acontecendo? Eu tô apaixonado por uma mulher que eu nunca vi. Esse foi meu primeiro contato, assim, é mais do que platônico, chocante, né? Cara, aquilo para mim foi, graças a Deus, eu tinha lido a respeito. Eu falei, meu Deus, é isso aí, então, que acontece de fato, né? Bom, a partir de lá, eu já não me lembro que ano esse rapaz foi lá, acho que faz com certeza mais de 10 anos, eu acho que era no ICQ ainda, era o pré-MSN, né? E esse cara estava apaixonadíssimo. Ele nunca tinha visto nem a cara dessa mulher, né? Porque naquele tempo nem tinha essa coisa, no fim mandava foto, etc, etc. E a partir daí, você mesmo conhece, todo mundo conhece 500 histórias de pessoas que se apaixonaram. Sim. Né? Casamentos via internet. Não, milhares. Então, para mim, eu acho que dá até para repensar esse negócio de amor, viu, depois dessa história. Porque a paixão para nós, né, desde o romantismo e desde os tempos todos, foi uma coisa da presença, do magnetismo pessoal, etc. No entanto, diversas pessoas já ficaram muito apaixonadas só teclando. Sim. Quer dizer, o que aconteceu aí? Né? É claro que a primeira coisa que vem à cabeça, se a gente pega uma psicologia tradicional, a ideia tradicional, não, ele está projetando, ele está idealizando alguém. Mas eu pergunto, isso também não acontece na relação pessoal? O sujeito vê uma mulher, ou a mulher vê um sujeito, fica, a paixão à primeira vista também não é uma idealização? A questão é que um está vendo o corpo, o rosto do outro, e no outro não está. Mas eu não sei se tem muito mais de idealização uma do que a outra. Sim, concordo. Tá? Então, eu já vi diversas pessoas ficarem absolutamente encantadas com outras teclando. Eventualmente, quando olha a cara, pode não gostar muito, né? Mas tudo bem. Mas isso é muito interessante. Isso é um fato absolutamente novo nessa história do amor humano, né? Sim. Aliás, é muito curioso, eu não sei se... será que eu vou lembrar o nome do filme? Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, que era um livro de uma escritora americana, se não me engano, que ela tocava cartas com o editor dela inglês. Certo. E é toda uma insinuação da paixão, o filme não deixa claro, que é absolutamente por cartas, né? E deve ter algumas histórias antigas, né? Tem que é coisa por carta, a pessoa se imbui pelas palavras do outro, se imbui de uma paixão grande e autêntica. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque eu vi diversas vezes que a pessoa estava de fato envolvida. Né? Então é um fato relativamente novo. Claro, com as cartas aconteceu um aqui, outro ali. Agora com a internet acontece
Diariamente? Diariamente em todo canto. Centenas diariamente. Centenas, né? então. Centenas. Eu tenho umas dúvidas ainda, talvez porque ainda não seja tão... Eu sempre acompanhei a internet, eu já tive dos primeiros computadores, eu sempre gostei de acompanhar a questão psicossocial, ou seja, o que isso ia modificar no mundo sociologicamente e psicologicamente. Sempre foi um tema que eu gostei, tem um outro artigo escrito sobre isso, sempre me apaixonei por isso, né? Então, é muito curioso isso. Eu ainda tenho dúvidas, eu ainda tenho alguma restrição, não é uma restrição, é uma dúvida, né? De você conhecer o seu psicoterapeuta pela internet. Certo. Então eu vou te relatar 3 experiências que eu tenho. Eu tenho 2 experiências muito parecidas com a sua. São 2 pacientes minhas que mudaram para o exterior. Tá? E as 2 tiveram algumas situações um pouco difíceis. Né? E elas quiseram conversar comigo por Skype, mas eu já comecei por Skype, né? Eu nunca tive a experiência de conversar com essas pessoas por e-mail. Por e-mail, eventualmente uma ou outra mandou um e-mail, mas a gente conversava por Skype. Sim. Que é a forma que eu faço a minha terapia. A experiência que eu tenho é a seguinte: 5 minutos depois você esquece completamente que está mediado por computador. Ou 2 minutos depois. Mas eu te pergunto, né, eu creio que isso acontece muito porque você já conhece a pessoa, né? Você já teve um contato anterior com a pessoa. Sim. Mas houve uma outra experiência muito interessante também. Uma vez eu fui fazer uma conferência, uma palestra no Rio de Janeiro, num congresso, e uma moça que já havia lido, isso é uma coisa muito interessante, essa coisa de você publicar, né? A pessoa lê você, todo escritor tem essa experiência, a pessoa chega em você com uma intimidade que parece que ela te conhece há muito tempo. E aí é muito engraçado porque a recíproca não é muito verdade. Você não conhece aquela pessoa. Você não sabe, né, que ela já leu, já te conhece via obra, né? E essa moça, ela quis também conversar comigo algumas vezes. Conversamos umas 5 ou 6 vezes. Ela falou, não, eu quero muito conversar, escreveu uma coisa no livro, mexeu muito comigo e tal. E conversamos via Skype depois que eu voltei do Rio, também umas 5 ou 6 vezes. Certo. Olha, eu sei que muita gente não vai concordar comigo, mas a sensação de conversar com uma pessoa via Skype, mesmo essa que eu não tinha grande conhecimento dela antes, em pouquíssimo tempo, em minutos, você praticamente esquece que você está mediado por computador. A experiência é muito intensa. Né? Eu concordo assim, com uma pequeníssima, quase inexistente ressalva. No início, e era justamente isso, depois de estabelecer uma boa conexão, depois de engrenar, demora um tempinho para engrenar a psicoterapia, a sessão em si, ela realmente se desenvolve muito bem, de forma que eu quase esqueço, eu não chego a esquecer, mas eu quase esqueço que eu não estou na presencial. Mas eu acho que o fruto da terapia à distância, da online, ela não é idêntica da presencial. Eu me arrisco a dizer, pelo que eu sinto, e apenas 1 ano e pouquinho, 1 ano e 2 meses, eu acho, por aí, fazendo esse tipo de psicoterapia, que ela corresponde a 95% da presencial. Eu acho que ainda tem alguma coisa na presencial, e talvez por eu ser até um pouco, eu não digo que eu tenho uma certa repulsa à questão tecnológica, mas eu não sou dos melhores com a questão tecnológica. Acho extremamente necessária, óbvio. Sim. O aspecto que o senhor analisa do aspecto sociológico também me interessa, principalmente na questão de gerações. Não, isso é fantástico. Né? Isso é um estudo maravilhoso. Eu não tenho nada disso. Eu tenho tudo, né? Eu sou um fãzão tecnológico. Mas me dou mega bem, sinto falta da minha terapia online, mas eu ainda acho que a presencial ela tem uns 5% a mais. Talvez a questão do olho no olho, talvez até a questão do ambiente da sala, a música que está rolando, talvez até o beijar, o pegar a pessoa quando chega e talvez até pelo, digamos assim, o cruzar de pernas. O meu cruzar de pernas, o jeito de eu me jogar na poltrona, que não é divã, quando a presencial não é divã, é poltrona, sim. Às vezes ela saca alguma coisa que online talvez ela não sacaria. É possível. Muitos dos meus colegas, talvez a maioria, concordariam com você. E veja bem, professor, eu digo que é quase igual. Não tenho restrição alguma. Eu só acho que atinge 95% do que atinge a presencial, não 100%. Mas é uma baita Posso entender o que você está falando. É uma baita forma. E não fosse isso, a minha terapia, todo o meu tratamento teria ido por água abaixo. Não fosse o recurso de fazê-lo via Skype, teria ido por água abaixo. Porque eu simplesmente decidi do nada mudar para a Bahia.
até pela questão de tão tumultuado psicologicamente que eu estava, e se não fosse o Skype, olha, teria jogado pelo menos um belo trabalho fora. Nós temos que considerar um dado sociológico hoje muito interessante. A mobilidade das pessoas hoje é infinitamente maior. Né? Então, você tem que ter algum recurso, por exemplo, uma pessoa que esteja com um processo muito intenso, ele tem um contato com o seu terapeuta, mesmo você estando se movimentando aí por outros cantos do planeta ou do país, ou seja lá como for, né? E nós, assim, só para a gente já avisaram que temos que fazer o break, mas só para pontuar, a espécie de tratamento que eu tenho online, ele é rígido. É toda segunda-feira às 19 horas. Tem que ser. E o engraçado, professor, que inicialmente eu fazia sem camisa e fumando, né? Que eu sou um tabagista inveterado. Ela deixou a primeira e a segunda. Na terceira ela falou, a partir de agora, você se vista como se estivesse vindo para o consultório e nada de cigarro, porque no consultório você não fuma. Tudo bem. Ela falou, faz parte, até para você absorver e encarar. O chamado isso setting. Isso exatamente, como encarar como uma verdadeira terapia, porque você não está encarando assim. Claro. E aí, a partir de então, eu tive que pôr roupinha e deixar de fumar durante a terapia. Mas assim, eu acho mega válido, mega válido, me ajudou e tem ajudado demais. Nós vamos ter que fazer um break, professor, mas é rapidinho, tá? Você em casa não sai daí, porque pai bola, nós voltamos já.